Retornando então aqui ao nosso feedback, pessoal, nós temos aí na 10ª questão uma blitz de lei seca, né? Nós fizemos muito isso, operações bastante comum pela Polícia Militar. Você realiza aí o teste com o condutor com o etilômetro passivo, né? Nós verificamos aí que o etilômetro passivo ele não tem validade jurídica, né? Nem para lavratura de infração, nem para verificação de crime de trânsito, né? Ele indicou a luz vermelha. Neste caso, o condutor provavelmente ingeriu álcool, né? Exalou álcool, o bafômetro verificou a presença de álcool no ar expelido pela pessoa, mas como ele não é um bafômetro verificado, aferido, homologado pelo Inmetro, nós temos que convidá-lo para fazer um teste com um bafômetro aí sim aferido pelo Inmetro. Neste caso, o condutor se recusou a fazer o exame, e você não percebeu nele sinais de embriaguez. Tá? Este caso caracteriza aí a infração ao artigo 165-A, que é o artigo da recusa aos testes de alcoolemia, aos testes previstos no artigo 277 do CTB. Tá? Então, este é a característica da infração do artigo 65-A. Se ele apresentasse sinais de embriaguez, o policial militar lavraria o auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora e aí sim lavraria a infração ao artigo 65. Se nós lavrarmos o auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora por verificarmos 2 ou mais sinais, nós autuaríamos no 65. Se nós verificarmos apenas um sinal, então vamos dizer só que ele está com odor etílico, né, só o bafo de consumo de álcool, mas os demais sinais ele não apresenta. Se ele apresentar apenas um sinal ou nenhum sinal, que é o caso aqui do enunciado da questão, ele não apresentava nenhum sinal, você vai autuá-lo pela recusa aos testes do artigo 277 do CTB, no artigo 165-A. 11ª questão, vamos lá, pessoal. Então, no local aqui é permitido o estacionamento de veículos, né? Até a imagem mostra, mas o que interessa aqui é o que está escrito, é permitido. Porém, o condutor estacionou o veículo de forma oblíqua, né? Ele bota o veículo aqui a 45 graus. Em relação à guia da calçada, ao constatar a infração, você lavra aqui a atuação de trânsito, pessoal. Aqui, pessoal, o artigo 49 do CTB, ele prevê que os veículos devem ser estacionados paralelo e junto à guia da calçada no sentido de circulação do veículo. Tá? Então, nós tínhamos o sentido de circulação e os veículos devem estar paralelo e junto à guia da calçada no sentido de circulação do veículo. Quando ele coloca o veículo de forma oblíqua a 45 graus, ele está estacionando em desacordo com as normas estabelecidas e, portanto, ele tem a infração do artigo 1814, tá? Estacionar em desacordo. Tá? Esta é a infração cometida por aquele que estaciona o veículo de forma diferente à sinalização. Para estacionar o veículo de forma oblíqua, obrigatoriamente deveria ter a sinalização ou a vertical ou a horizontal, orientando o cidadão a estacionar desta forma. Tá? Se não, o padrão, regra geral, é estacionar o veículo paralelo e junto à guia da calçada no sentido de circulação do veículo, tá? Porque contramão também é infração de trânsito. Fechou? Então, questão 11, letra B. Questão 12, pessoal, até tinha algumas provas circulando aí de outros anos, tinha uma questão muito parecida com essa, né? Em uma operação de trânsito na rodovia SC 401, tá? Até o horário aqui eu coloquei, mas não importa, você vê grafado a letra T no campo de observações do condutor. Então, no campo de observação tinha lá uma alteração grafada lá, letra T. Tá? Nesse caso, pessoal, teríamos que verificar lá o anexo da resolução 598 e verificaríamos lá que a letra T proíbe que este condutor conduza veículos em rodovias e vias de trânsito rápido.
Então, nós flagramos ele conduzindo o veículo em uma rodovia. Neste caso, ele desobedece uma ordem emanada pela autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito expediu a CNH dele e determinou que ele não conduzisse veículos nas rodovias e vias de trânsito rápido. Se ele conduz os veículos em rodovias e vias de trânsito rápido, ele desobedece a autoridade de trânsito e infringe o artigo 195 do CTB. Até naquela mesma questão eu tinha colocado a letra U, que é proibição de conduzir veículos após o pôr do sol, né? E aí naquela da letra U também ele é flagrado infringindo o artigo 195. Tá? 13ª questão. Tá? Ao uma operação de trânsito, você observa um veículo se aproximando com uma forte luz aí, ofuscando sua visão. Ao abordá-lo, você percebe que a lâmpada do veículo é de LED, né? Comprovando que não se trata das originais do farol do veículo. Então, o condutor alterou as lâmpadas do veículo. No CLA do veículo, no documento do veículo, não consta a alteração. Tá? Ele poderia trocar as lâmpadas do veículo? Poderia. Até na questão 7, pessoal, eu vou mostrar para vocês, vamos voltar lá para mostrar, na questão 7, tem um veículo que consta alteração do sistema de iluminação. Se ele consta, aqui ó, sistema de iluminação. Neste caso aqui, o condutor aqui, ele deve ter alterado a lâmpada deste veículo para LED, consta aqui a alteração, tudo correto. Mas se não consta no campo de observações do veículo a alteração no sistema de iluminação e ele trocou a lâmpada do veículo, substituiu por outra lâmpada de tecnologia diferente, era uma lâmpada halógena e ele substituiu por LED, caracteriza a infração do artigo 230, deixa eu botar aqui, 13. Então, letra A. Tá? Então, 230.13, alteração do sistema de iluminação. Tá? Então, essa é a infração por substituir a lâmpada, a tecnologia da lâmpada do veículo, sem constar no campo de observação ali a autorização para essa alteração de característica do sistema de iluminação. Então, infração ao artigo 230.13. Tá? Questão 14, pessoal. Aqui na questão 14, nós teríamos que ter uma atenção também especial aqui nessa situação, pessoal. Durante a abordagem, você percebe que a senhora leva uma criança no colo, tá? Alegando que o bebê não parava de chorar. Bem como ela e o condutor estão sem cintos. Ela e o condutor não têm cinto. E ela está com a criança no colo. Então aqui nós já temos algumas infrações de trânsito. Você lamenta a situação, mas a legislação exige o transporte correto. Quais as infrações que você lava? Pelo transporte da criança no colo, né, pessoal, fora do dispositivo de retenção adequado, nós autuaríamos no artigo 168. E aí nós temos também o condutor e a passageira sem cintos. Tá? O problema desta situação, pessoal, é que tanto a infração do condutor sem cinto quanto a passageira sem cinto possuem a mesma raiz, as três infrações. Então, você lavra apenas a infração do artigo inciso 1, 518.51, e no campo de observações você relata que a passageira também estava sem cinto. Tá? Você não lavra a infração para a passageira, por ter a mesma raiz da infração do condutor. Tá? Os demais aqui, isso aqui é de motocicleta também, não tem nada a ver. Transporte aqui também de animais também não tem nada a ver, a 2522, tá? Então, as infrações a serem lavradas aqui, tá? É a 1 e a 5. Então, alternativa aqui, alternativa B, tá? 14ª questão. Na 15ª questão, nós estamos realizando uma barreira à noite
e você observa a aproximação de um veículo, ele está apenas com a luz de posição e com os faróis de neblina ligados. Neste último, com a luminosidade acima de normal, você verificou que os faróis de neblina são de LED, não consta alteração no CRLV. Quais infrações você verifica neste enunciado? Então, pessoal, aqui a questão da substituição de lâmpada, nós já vimos até na questão anterior ali, estava entregue ali, nós temos essa infração do 230.13, né? Substituição da tecnologia de lâmpada no veículo, sem a alteração no documento do veículo 230.13. Mas nós temos mais uma infração aqui, pessoal, que é transitar à noite sem o farol baixo ligado, ele está apenas com a luz de posição e com o farol de neblina. Por não estar com o farol baixo ligado, cabe a infração do artigo 250.1a. Então ele tem a infração do 230.13 pela alteração do sistema de iluminação e o 250.1a por não transitar com o veículo com o farol baixo aceso durante a noite. Tá? É obrigatório o uso do farol baixo aceso durante a noite. Tá? Teve um aluno que me questionou durante a prova porque eu não poderia estar com a lâmpada queimada, no caso. Tá, pessoal? Aqui primeiro a gente tem que se prender ao enunciado da questão. Tá? Eu não cito aqui que havia lâmpadas queimadas, e mesmo que você fosse lavrar a infração por lâmpada queimada, tá? Que seria a infração do 230.22, a outra infração seria a alteração de características, o que não cabe nesse caso, porque há uma alteração, há uma infração mais específica, que é a alteração do sistema de iluminação, que é a 230.13. Então, nesse caso, é a alternativa C, né, na questão 15. Questão 16, pessoal, também muito comum a gente flagrar veículos nessa situação. Barreira policial, o para-brisa está quebrado, né? Então a gente mostra aqui a imagem do veículo com para-brisa trincado. A trinca possui 30 centímetros de comprimento, né? Então está na área crítica do condutor. A área crítica é a área de limpeza ali, a área onde é percorrida pelo limpador do para-brisa esquerdo do veículo. Então essa área é a área crítica do condutor. Então não pode ter nenhum dano nessa área crítica do condutor. Fora, até poderia ter uma trinca, mas de no máximo 20 centímetros. Tá? Então, neste caso aqui, pessoal, pelo para-brisa não ser, aqui não é um equipamento obrigatório, esta infração também se caracteriza pelo mau estado de conservação. Então, 16ª questão, alternativa E. Tá? A gente acaba não lavrando a infração no equipamento obrigatório. Tá? E a infração ao para-brisa é 230.18. Para-brisa trincado é veículo em mau estado de conservação. Tá? Vamos para a questão 17. A questão 17, pessoal, eu vou falar dela, mas ela foi anulada, tá? Por um erro de digitação meu. Tá? Eu errei um número aqui no código da infração. Tá? Mas vamos falar sobre ela porque é uma infração bastante comum aí. Motocicleta está sendo liberada, o som da motocicleta está muito alto, você assume a abordagem para verificar o motivo do som, o proprietário fez vários furos aqui no silencioso da motocicleta. Tá? A infração para esse tipo de questão é o 230.11, tá, pessoal? Seria a alternativa D, só que o código infracional aqui, tá, é o 665.32, tá? O 665.31 é o descarga livre, tá? Seria descarga livre se a descarga estivesse oca, tá? Ele tem o dispositivo, tem o escapamento, mas o escapamento não tem nada dentro, está oco. Aí a gente caracteriza no 665.31 descarga livre. Se ele tem o silencioso, mas ele está defeituoso, inoperante ou ineficiente, e aqui no caso ele está ineficiente porque o cara fez vários furos, então deixou ele ineficiente,
né? Porque originalmente ele só tem um furinho aqui no meio. Aí o rapaz vai lá e faz um monte de furo, deixando ele barulhento e ineficiente, porque o silencioso é para diminuir a emissão de ruído. Aí ele vai lá e faz um monte de furo para aumentar a emissão de ruído. O silencioso ficou ineficiente. Então, a infração ao 230.11, correto aqui o artigo, mas o código é o 66532, tá? Então, erro de digitação meu, eu anulei a questão 17, tá? Porque o código aqui está errado, tá? E para conhecimento de vocês, já para discussão geral, se o veículo não tivesse escapamento, tá? Se ele tivesse cortado aqui o escapamento, um cano aqui tivesse cortado o cano, não tivesse nenhum escapamento, seria 239 sem escapamento, sem equipamento obrigatório, tá? Ou se ele tivesse sem a proteção térmica, para as motos a partir de 2009 é obrigatório uma proteção térmica no escapamento, aí seria o 230.10, que ele tem o equipamento obrigatório, tem o silencioso, tem o escapamento, mas não está em desacordo por não ter a proteção térmica, tá? Então, questão de escapamento de moto, tá? São essas 4 infrações aqui. Se ele não tiver nenhum escapamento, 239. Se ele tiver o escapamento e tiver oco, 230.11, 665.31, descarga livre. Se ele tiver o escapamento e ele tiver deficiente, inoperante ou defeituoso, que é esse caso aqui, 230.11, 665.32. Se ele tiver o escapamento, tiver em funcionamento, mas não tiver a proteção térmica em motos 2009 para cá, é o 230.10. São as infrações relacionadas ao escapamento de motocicleta, tá? Vocês vão ver muito isso aí, principalmente agora na Operação Veraneio, quando vocês forem trabalhar aí na rua. 18ª questão, 18ª, vamos lá, questão também de veículos de carga. Você solicitou aí ao condutor do caminhão o disco diagrama e ele respondeu que não tem disco. E você também consulta o aplicativo do Inmetro e não tem certificação daquele aparelho. O equipamento não tem a certificação válida ali, obrigatória também. Tá? E o condutor também não tem a papeleta ou o diário de bordo do veículo. Tá? Essas duas situações, pessoal, sem o disco e sem certificação, as duas situações são infrações ao artigo 230.10. Tá? Mas há mais uma infração aqui, pessoal, que como ele não tem um tacógrafo e como ele também não tem papeleta e nem diário de bordo, tá? Você também não consegue verificar a jornada de trabalho deste condutor. E aí ele também se enquadra na infração do 230.23, com relação à jornada de trabalho. Tá? Então nós temos essas duas infrações de trânsito, a 1 e a 5, o que dá na questão 18 a letra A. Tá? Falta de equipamento obrigatório não tem, aqui nesse caso. Também não tem falta de informações nesse caso. E o 230.14 também não cabe nesse caso, pela falta de certificação. Aqui o 239 é que nem cabe, porque sempre vai haver o 230.14, tá? Quando o equipamento está inoperante ou defeituoso. Qualquer problema no equipamento tacógrafo é 230.14, tá? Se estiver sem o tacógrafo é o 239. Se estiver com problema no tacógrafo, deficiente, inoperante, estiver com as agulhas tortas ou qualquer tipo de problema, não estiver marcando, é o 230.14. Falta de disco e sem certificação metrológica, 230.10. E aí, se ele não tiver ainda a papeleta ou diário de bordo ali para comprovar as horas trabalhadas, ele entra também na infração da jornada. Então, são as duas infrações de trânsito, a 1 e a 5. Tá? Opa, não, eu acabei marcando errado aqui, né? A infração do 1 e 5 é B. Tá? Eu coloquei aqui a A, né, pessoal? Aqui apaga essa coisa aqui. Vamos apagar. Como é que apaga aqui? Não sei como é que apaga aqui, tá? Mas vamos voltar aqui para apagar
A. Tá? Não é A, eu marquei errado ali. Eu botei certo em cima, mas aqui a letra 18 é a letra B. É 1 e 5. Certo? 18ª questão. Vamos para a 19ª. 19ª questão, pessoal, você está de serviço e verifica um ônibus parado logo após uma placa de regulamentação conforme a imagem. Então eu mando vocês olhar a imagem. Essa aqui é uma placa R6A, proibido estacionar. Tá? Não proíbe a parada, proíbe apenas o estacionamento. Certo? Então você fica observando durante um tempo e percebe que se passaram mais de 5 minutos. Assim, pô, se o ônibus está lá, não pode estacionar. Vou lá dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Ao se aproximar, constata idosos desembarcando do ônibus. Neste caso, é verificada alguma infração no CTB? Se há infração, qual? Nesse caso, pessoal, não há infração de trânsito. Tá? Por quê? Porque aqui é permitido a parada, tá? E havia idosos desembarcando do ônibus. Qual que é o tempo máximo previsto para a parada, pessoal? Não tem. Tá? O ônibus pode ficar parado pelo tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros. Então, se os idosos aí levarem meia hora para desembarcar, pessoal, ele está dentro da previsão da parada. Tempo de parada, tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros. Não há tempo previsto. Tá? Então ele fica parado enquanto estiver embarcando ou desembarcando passageiros. Tá? Vocês vão ver muito isso, quem tiver o prazer de trabalhar na Operação Veraneio em Balneário Camboriú, vocês vão ver muito ônibus embarcando, desembarcando, idosos pode ser também, mas outras pessoas, turistas, vocês vão ver muito essa situação em Balneário Camboriú. Tá? Parada não tem tempo mínimo nem máximo previsto. É o tempo para embarque e desembarque de passageiros. Tá? Então, nesse caso aqui, os passageiros estavam desembarcando, pode-se passar 10 minutos, 15 minutos, não tem problema nenhum. Então, não há infração de trânsito, é proibido apenas o estacionamento. Agora, por exemplo, se esse ônibus se desembarcou todos os passageiros e o ônibus ficasse lá, permanecesse no local, aí sim seria uma infração prevista no CTB do estacionamento em local proibido. Tá? Vamos lá, 20ª e última questão, uma operação na data de hoje, então hoje, 21 de outubro, né, na data da prova de vocês, você abordou um veículo, está sem a placa dianteira, tá? Então ele não tem a placa dianteira, já temos uma infração de trânsito aqui. O veículo está devidamente registrado, a placa traseira está no local, o condutor apresenta o documento, exercício 2020. O sistema confirmou esse último ano de licenciamento, há débitos de veículo e a placa do veículo é 8407, final 7. Licenciamento em Santa Catarina, pessoal, 7 mais 2, mês 9. Nós estamos no dia 21 de outubro, então nós estamos no mês 10, esse veículo já deveria estar com o licenciamento 2021. Então nós temos outra infração de trânsito aqui. Então botei aqui, nós confirmamos aqui, placa do veículo, licenciamento realmente 2020. Então nós temos duas infrações de trânsito aqui, 234, veículo sem a placa, sem qualquer uma das placas, e o veículo sem estar devidamente licenciado. Então nós temos 1 e 3 aqui, as infrações. Então nós vamos autuar o veículo nas infrações das alternativas 1 e 3, sem placa, sem qualquer uma das placas, e na alternativa 3, que é conduzir o veículo sem estar devidamente licenciado. Certo, pessoal? Então esse foi o feedback da nossa avaliação, verificação final de OPT. Nós ainda vamos ter aí uma parte presencial com os instrutores. Eu vou tentar estar presente. Tem alguns horários incompatíveis aí entre os feedbacks. Eu não vou poder estar presente em todos. Tem alguns feedbacks que são no mesmo horário, mas vou tentar passar em todas as salas de aula. Parabéns àqueles que atingiram a nota mínima para aprovação direto, né? Vai ser meu provavelmente último contato com vocês. Desejo muito
muito boa sorte na carreira de vocês, muito sucesso a todos vocês que escolheram essa nobre profissão de policial militar. Utilizem muito esses conhecimentos que vocês tiveram em trânsito, vão ser muito úteis na carreira de vocês, tenho certeza disso. Muito embora eu sei que em breve alguns de vocês, o nome policial militar vai virar uma mera referência no documento, né? Infelizmente na polícia militar a gente vê muitos policiais militares trabalhando em funções que não promovendo segurança pública, né? Em funções de secretariado, de jardinagem, de cozinha, né? Em funções que deveriam estar sendo feitas por outras pessoas, outros contratados, talvez até com um salário muito menor do que de um policial militar. Nós deveremos valorizar a função daquele que promove segurança pública, né? Mas desejo boa sorte para vocês, a todos, na carreira que vocês escolheram, na carreira que vocês abraçaram, na nossa carreira, a minha que já felizmente findou, mas tenham sucesso. Para aqueles ainda que gostam tanto de mim, que vão ficar um pouco mais, vão realizar mais uma prova comigo, eu tenho alguns alunos, eu até brinco, que eles gostam tanto de mim, tem alguns até que gostam tanto, que ficaram de segunda época em todas as matérias, em LET 1, em LET 2 e agora em OPT também, gostam tanto de mim que não querem perder nenhum momento comigo. Eu vou manter o padrão das verificações de segunda época, pessoal, já falei isso e repito, tá? A verificação final de cada disciplina é uma verificação classificatória, tá? Teve vários alunos que tiraram nota 9,5 nessa avaliação, infelizmente não teve nenhum 10, infelizmente, eu gostaria que tivesse vários 10, mas tiveram vários alunos que tiraram 9,5 nessa avaliação, tá? Teve alunos com notas bem baixas também, infelizmente, fico triste. Tá, mas teve vários alunos que tiraram 9,5 nessa avaliação, parabéns para eles, para esses alunos, para todos, mas especialmente para esses. Mas eu digo para vocês, então, essa nota é classificatória. Esses que tiraram 9,5 tiveram toda uma dedicação, eu acredito, estudaram bastante, não foi de graça. Tá? Se foi de graça, foi por meios ilícitos, e aí nem cabe, nem convém tocar nesse assunto aqui. Um dia a justiça ou da PM ou a divina vai se haver com eles. Mas eu tenho certeza que aquele que tirou uma nota acima de 8, acima de 9, estudou muito para essa prova e ele fez por merecer. Tá? E então essa avaliação é classificatória, ela tem essa função, classificá-los. Tá? A verificação de segunda época, vocês já sabem, já falei isso. Então, a verificação de segunda época ela tem uma função de verificação de conhecimento básico. Né? É aquela avaliação que eu vou verificar se você tem condições de ter um conhecimento mínimo de trânsito para se formar policial militar. Tá? Então, é uma avaliação com um grau de dificuldade mínimo. Tá? É um grau de dificuldade mínimo. Quem já fez segunda época comigo sabe, né? As notas na verificação de segunda época geralmente são notas excelentes, tá? Mas também não é de graça, tá? Obviamente, se brincar, se levar na brincadeira, reprova, tá? Reprova, tá? Mas a dificuldade da prova é uma dificuldade básica, são conhecimentos básicos, tá? Dica para a segunda época, essa prova, a que vocês acabaram de fazer. Dica para a segunda época, esse feedback. Tá? Passem de novo esse vídeo, assistam de novo esse feedback. A segunda época, a prova, a verificação de segunda época está aí. Tá? Então, estudem para a segunda época, né? Vai ser um grau de dificuldade muito menor, mas não significa também que vai ser brincadeira. Tá? Então, para aqueles que conseguiram alcançar a média, boa sorte, boa carreira, bom futuro. Fiquem com Deus. Para aqueles que vamos nos ver novamente na segunda época, tirem um tempinho, deem uma estudada, revejam esse feedback novamente, preparem-se para a segunda época, que eu não quero ter a tristeza de reprovar ninguém na disciplina.
E para todos, de uma maneira geral, pessoal, fiquem com a certeza que vocês aprenderam muito. Vocês sabem muito de trânsito. Muito mais do que a maioria dos policiais militares que hoje estão trabalhando aí no nosso estado. Vocês sabem muito, vocês têm muito conhecimento com relação ao trânsito. Espero que vocês apliquem isso no dia a dia a partir aí de dezembro, quando vocês assumirem aí suas funções junto à sociedade catarinense, certo? Um abraço a todos, de uma forma muito carinhosa, muito especial, e boa sorte para vocês na vida e no futuro de vocês.